O pátio de execução do castelo de Altair estava mergulhado no frio implacável do inverno. O rei Julian observava a cena da sacada de mármore, o rosto endurecido por anos de luto e guerras implacáveis. Ajoelhado na pedra úmida, o espião inimigo aguardava o fim. As mãos estavam acorrentadas com força às costas, e um capuz de lona grossa cobria inteiramente a sua cabeça. O carrasco ergueu o pesado machado de lâmina dupla. Julian, sem qualquer traço de piedade, deu o sinal com um leve e frio aceno de cabeça. O golpe mortal desceu, mas, em um último ato desesperado de sobrevivência, o prisioneiro jogou o corpo violentamente para trás. A lâmina atingiu o bloco de madeira com uma força brutal, e o movimento repentino fez o capuz rasgar e cair na terra suja. O coração do rei Julian parou de bater. Cabelos longos e escuros desabaram sobre os ombros do prisioneiro. O rosto pálido, marcado pela fuligem e pelo cansaço, ergueu-se lentamente em direção à sacada real. Aqueles olhos. Julian conhecia aqueles olhos escuros melhor do que a si mesmo. Eram os olhos de Catarina, a sua rainha, a esposa que o reino inteiro havia chorado e que ele mesmo havia enterrado há 5 longos anos. Olá, meus queridos. Preparem o coração, pois a história de hoje vai levar as nossas emoções ao limite absoluto. Bem-vindos a mais uma jornada onde provamos que, contra todas as mentiras e traições, o amor disse a última palavra. Mas antes de descobrirmos como a rainha sobreviveu e o que o rei Julian fez naquele instante fatal, me faça um favor. Verifique se você já está inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. É assim que nossos contos de coragem e redenção chegam sempre até você. E me conte nos comentários, de qual cidade ou estado você está me ouvindo agora. Eu amo saber até onde as nossas histórias estão viajando. Agora, respire fundo. Vamos voltar 5 anos no tempo, para a noite que transformou o rei em uma fortaleza de gelo. Vamos para a história. O reino de Altair já havia sido um lugar de luz e música, e o coração dessa alegria era a rainha Catarina. Diferente das nobres que passavam os dias trancadas em salões de chá, ela caminhava pelas vilas, conhecia os camponeses pelo nome e era a única pessoa capaz de arrancar um sorriso genuíno do rei Julian, um homem forjado na rigidez do dever real. O amor entre eles não era apenas um acordo de coroas, era uma devoção profunda que causava inveja nas sombras da corte. E a sombra mais escura pertencia ao Duque de Valois, o conselheiro-chefe. Valois ambicionava o poder absoluto, e a influência luminosa da rainha sobre as decisões do rei era o seu maior obstáculo. Foi durante uma viagem diplomática às fronteiras do norte que o impensável aconteceu. O comboio real foi atacado na calada da noite por mercenários desconhecidos. A carruagem de Catarina foi empurrada para fora da estrada, despencando em um desfiladeiro escuro e sendo engolida pelas águas violentas de um rio revolto. Dias de buscas incansáveis, lideradas pelo próprio rei, resultaram apenas em destroços de madeira e no manto manchado de sangue que a rainha usava. A morte de Catarina destruiu a alma de Julian. O homem justo e apaixonado morreu junto com a esposa naquele desfiladeiro. Em seu lugar, ergueu-se um monarca implacável, frio e isolado. A música foi banida dos salões, os sorrisos desapareceram dos corredores e o inverno pareceu se instalar permanentemente nas terras de Altair. O Duque de Valois, aproveitando-se do luto cego do soberano, enraizou seu poder e espalhou uma rede de corrupção impiedosa sobre o reino, cobrando impostos cruéis e silenciando opositores. 5 anos se arrastaram nessa escuridão.
O rei delegou a segurança do reino ao conselheiro, importando-se apenas em punir qualquer ameaça à coroa com força desproporcional. Foi então que as prisões do castelo receberam um novo prisioneiro. Um espião furtivo foi capturado nos corredores escuros dos aposentos do próprio Duque de Valois, tentando roubar documentos selados com cera negra. O invasor, envolto em trapos, lutou como uma fera contra a guarda real antes de ser finalmente acorrentado e subjugado. Jogada na masmorra úmida e sem luz, a figura encapuzada recusou-se a pronunciar uma única palavra durante dias de interrogatório severo. A obstinação e o silêncio do prisioneiro ofenderam profundamente o Duque de Valois, que assinou rapidamente uma ordem de execução por alta traição e a entregou ao rei para a chancela final. Julian, imerso em sua apatia e total indiferença pela vida humana, sequer leu os detalhes do pergaminho manchado de lama. Ele apenas pegou a pena de ouro, assinou o documento com frieza e ordenou que o espião perdesse a cabeça ao amanhecer no pátio principal, para servir de exemplo a qualquer outro rebelde. Ele não fazia ideia de que a assinatura daquela sentença precipitada quase lhe custaria a única razão que ainda o mantinha vivo. O machado pesado do carrasco ergueu-se novamente no ar gélido. O executor, treinado para não hesitar diante da morte, preparou a força para o segundo e definitivo golpe. Mas a lâmina nunca desceu. O grito que rasgou o pátio de execução não soou como a voz polida de um monarca, mas como o rugido desesperado de um homem que tem a alma arrancada do peito. Abaixe a arma! A ordem de Julian atingiu as muralhas de pedra com uma fúria tão crua que o carrasco paralisou instantaneamente, soltando o cabo do machado, que tombou pesadamente na lama. O rei não esperou pela escolta de segurança e não se importou com os protocolos da realeza. Ele girou nos calcanhares, empurrou brutalmente as portas da sacada e desceu as extensas escadarias de pedra do castelo, ignorando a própria segurança. A pesada capa de pele que carregava nos ombros quase o fez tropeçar, mas ele não diminuiu o ritmo. Quando Julian invadiu o pátio de execução, a guarda real abriu caminho em estado de choque absoluto. Ninguém jamais vira o Rei de Gelo correr. Ninguém jamais vira o terror absoluto estampado em seu rosto de mármore. Ele atirou-se de joelhos na terra suja e fria, exatamente no lugar onde o sangue dos condenados costumava escorrer. Suas mãos grandes, que há 5 anos só conheciam a frieza do ferro e a rigidez das sentenças, tremiam de forma incontrolável enquanto alcançavam o rosto da prisioneira acorrentada. O calor da pele dela sob a fuligem, o movimento rápido do peito buscando ar, o olhar assustado, porém brilhante. Não era uma ilusão da sua mente doente, não era um fantasma conjurado pelo luto. Catarina, Julian sussurrou, a voz embargada, grossa pelas lágrimas que ele jurou nunca mais derramar. O gelo que aprisionava o seu coração há 5 invernos começou a derreter ali mesmo, diante de centenas de testemunhas chocadas. Com uma delicadeza que contrastava com a força de um guerreiro, ele tocou o rosto sujo da rainha, afastando os cabelos escuros e embaraçados. Catarina ergueu o rosto enfraquecido e, com um esforço imenso, sorriu. Era o mesmo sorriso que costumava iluminar o palácio inteiro. Eu disse que nunca o abandonaria, meu rei. A voz dela saiu áspera, fraca pela sede e pelos maus tratos na masmorra, mas carregava a majestade de uma verdadeira rainha. Na sacada superior, o Duque de Valois agarrou a balaustrada de mármore com tanta violência que sentiu os próprios ossos doerem. O pavor absoluto desfigurou as feições refinadas do conselheiro. A mulher que ele pagou com ouro pesado para ser assassinada no desfiladeiro estava viva. Pior do que isso, ela estava dentro dos muros.
A espiã que invadira seus aposentos e roubara os selos na noite anterior não era uma rebelde qualquer. Era Catarina recolhendo as provas da traição. Agindo com a impulsividade de um animal encurralado, Valois desceu correndo para o pátio. Ele precisava terminar o serviço antes que ela abrisse a boca. "Majestade, afaste-se!" Valois berrou, avançando com a espada desembainhada, os olhos injetados de desespero. Isso é feitiçaria inimiga. É uma impostora enviada pelas terras do norte para envenenar a sua mente e destruir a coroa. Guardas, cumpram a sentença assinada. Matem a espiã. 2 soldados, confusos e condicionados à obediência cega ao conselheiro durante os anos de luto do rei, deram um passo à frente com as lanças erguidas. Julian não gritou desta vez. Ele levantou-se lentamente da lama. O monarca posicionou o próprio corpo largo como um escudo impenetrável entre a sua esposa acorrentada e as lâminas do reino. Quando o rei cravou os olhos no duque de Valois, não havia mais o homem enlutado e manipulável dos últimos anos. O que estava ali era o soberano mais letal que o reino de Altair já conhecera, desperto e sedento por sangue. Se um único homem der mais um passo em direção a ela... Julian pronunciou cada palavra com uma letalidade tão sombria que a temperatura do pátio pareceu cair ainda mais. "Eu mesmo banharei as pedras deste castelo com o sangue de toda a sua linhagem, Valois." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém ousou respirar. Julian virou-se, abaixou-se e, com um movimento de força pura, quebrou o elo de madeira que prendia as correntes aos braços de Catarina, levantando-a do chão e acolhendo-a em seus braços como se ela fosse o tesouro mais valioso do mundo. O rei Julian atravessou o pátio de execução carregando Catarina nos braços, ignorando o peso das próprias vestes reais e a exaustão acumulada de 5 anos de luto. Cada passo que ele dava em direção às portas do castelo era acompanhado por um silêncio sepulcral. Nobres, guardas e servos abriam caminho, recuando diante da aura de poder esmagador que emanava do monarca. O duque de Valois permaneceu imóvel perto do patíbulo, o rosto coberto por uma palidez cadavérica. Ele sabia que o seu império de mentiras estava prestes a ruir, mas a fuga era impossível. Os portões principais já haviam sido trancados pelos guardas leais ao rei, que finalmente despertavam do feitiço de medo imposto pelo conselheiro. Julian levou a esposa diretamente para o salão do trono, depositando-a com uma suavidade infinita sobre os pesados veludos da cadeira real. As janelas amplas derramavam a luz pálida do inverno sobre o rosto de Catarina, revelando a verdadeira extensão do seu sofrimento. Ao acomodá-la, a manga rasgada da camisa da prisioneira escorregou, revelando os pulsos esfolados em carne viva e os hematomas escuros que cobriam os braços delicados da rainha. As marcas brutais das correntes da masmorra. As marcas da tortura ordenada pelo duque. A visão daquela brutalidade fez o maxilar de Julian travar com uma força que ameaçou quebrar seus próprios dentes. A fúria do rei de gelo transbordou, transformando-se em um incêndio incontrolável. Ele ergueu-se, os olhos escurecidos por uma promessa de morte imediata, pronto para descer ao pátio e arrancar o coração de Valois com as próprias mãos. Mas a mão frágil e suja de fuligem de Catarina segurou a barra da pesada capa do rei. "Meu amor, espere." A voz dela era um sopro áspero, mas carregava a mesma autoridade magnética de antes. Ela tossiu, o esforço visível em cada músculo do seu corpo exausto. "Eu não rastejei pelas sombras durante 5 anos apenas para vê-lo sujar as mãos com o sangue de um covarde. Eu vim para limpar este reino." Com os dedos trêmulos, Catarina enfiou a mão por dentro das dobras do tecido rasgado de sua túnica. Ali,
Escondido contra o próprio peito e protegido da umidade da masmorra, estava um maço de pergaminhos antigos, dobrados e selados com a inconfundível cera negra da casa de Valois. Eram os documentos que a espiã havia roubado dos aposentos do conselheiro na noite anterior. Ela estendeu os papéis para Julian. Eu sobrevivi à queda no desfiladeiro, mas a correnteza me arrastou por quilômetros. Quando os camponeses me encontraram, eu não lembrava do meu próprio nome, Catarina confessou, as lágrimas limpando trilhas claras em seu rosto sujo. A minha memória só retornou há alguns meses, e quando eu entendi o que havia acontecido, eu soube que não foi um acidente. Eu me infiltrei no castelo como uma mendiga para encontrar as provas. Valois não tentou me roubar naquela noite, Julian. Ele tentou me apagar da história. O rei pegou os pergaminhos. Suas mãos firmes quebraram o selo de cera negra. Ao desdobrar a folha mais antiga, a caligrafia elegante e venenosa do Duque de Valois saltou aos seus olhos. Era uma ordem de pagamento. Uma fortuna em ouro destinada ao líder da Guilda dos Mercenários do Norte, datada exatamente de 5 anos atrás, com instruções claras e repulsivas. Não deixem sobreviventes. A carruagem real deve desaparecer no desfiladeiro. Tragam-me o manto manchado da rainha como prova do serviço. O pergaminho amassou sob a força dos dedos do rei. O homem em quem ele havia confiado as chaves do seu império, o conselheiro que havia chorado ao seu lado nos funerais vazios, era o assassino que orquestrou a destruição de sua família e roubou a luz da sua vida. Julian virou-se para os comandantes da Guarda Real, que aguardavam em choque nas portas do Salão do Trono. A voz do monarca desceu 1/8, soando não como um homem, mas como a própria personificação do julgamento final. Tragam o Duque de Valois até aqui, arrastado. Enquanto os guardas marchavam apressadamente pelos corredores, Julian ajoelhou-se novamente aos pés de Catarina. Ele tomou as mãos machucadas da esposa entre as suas, beijando cada hematoma, cada cicatriz, em um ato de reverência e devoção absolutas. O inverno acabou, minha rainha, Julian sussurrou, encostando a testa na dela, permitindo que a própria alma finalmente descansasse após meia década de agonia. E o fogo que queimará os nossos inimigos começa hoje. As pesadas portas de carvalho do Salão do Trono foram escancaradas, com uma violência que fez as chamas dos candelabros tremerem. 2 guardas da elite real marcharam para dentro, arrastando o Duque de Valois pelos braços. O homem que durante 5 anos governou Altair das Sombras, esmagando os pobres e banqueteando-se com os impostos, agora lutava pateticamente, com as botas finas escorregando no piso de mármore polido. Os guardas o arremessaram sem cerimônia aos pés dos degraus do trono. Valois caiu de joelhos, ofegante, as roupas de seda amarrotadas e o cabelo perfeitamente alinhado agora, grudado na testa úmida de suor frio. Quando ele ergueu os olhos, a visão que encontrou foi a imagem do seu próprio apocalipse. Lá em cima, sentada na cadeira real de veludo rubro, estava Catarina. Ela ainda vestia os trapos imundos da masmorra, o rosto manchado de terra e fuligem. Mas a postura era inegavelmente a de uma soberana. Ao lado dela, de pé como um titã forjado em aço e fúria, estava o rei Julian. O pergaminho com o selo negro de Valois repousava na mão direita do monarca. Majestade! Valois tentou articular a voz trêmula, forçando um sorriso desesperado. Isso é um engano terrível. Essa mulher é uma impostora. Ela forjou esses documentos para desestabilizar a coroa. Eu sou o seu conselheiro mais leal. Eu chorei ao seu lado no velório. Julian desceu o primeiro degrau.
A lentidão dos seus movimentos era muito mais aterrorizante do que se ele tivesse avançado com uma espada desembainhada. Você chorou. A voz de Julian era um abismo escuro e frio, ecoando pelas paredes altas do salão. Você derramou lágrimas sobre um manto vazio, enquanto contava o ouro que pagou aos mercenários. Você me entregou o reino em uma bandeja de luto para poder devorá-lo peça por peça. Valois recuou instintivamente, rastejando para trás, mas as botas dos guardas bloquearam sua fuga. Julian desceu mais um degrau e atirou o pergaminho amarfanhado no rosto do conselheiro. O selo negro de cera partiu-se ao bater no chão de mármore. A sua assinatura, Valois, a sua ordem para que a carruagem da minha esposa fosse atirada no desfiladeiro. O duque olhou para o papel e o último resquício de cor fugiu do seu rosto. Ele percebeu que as mentiras haviam acabado. O veneno que ele havia plantado durante anos secou em um único instante. Comprimido pelo pânico e pela humilhação, a verdadeira face do vilão finalmente se revelou. Ela o deixava fraco, Valois gritou, o desespero transformando-se em um ódio cuspido, apontando um dedo trêmulo para Catarina. Altair precisava de um monarca de ferro, não de um homem apaixonado que distribuía pão aos camponeses. Eu fiz o que era necessário para o império. Eu o tornei temido, Julian. O rei fechou os olhos por um breve segundo. A audácia do homem em justificar o assassinato da mulher que ele amava como um ato de patriotismo era a gota final. Julian desceu o último degrau e caminhou até parar exatamente na frente de Valois. O rei agarrou o conselheiro pelo colarinho de seda, erguendo o homem adulto do chão com uma única mão, como se ele não pesasse absolutamente nada. Os pés do duque balançaram no ar, os olhos arregalados em pavor absoluto enquanto o ar lhe faltava. Você não me tornou temido, Valois, Julian sussurrou, o rosto a centímetros do traidor. Você apenas me deixou vazio, mas a minha rainha voltou para preencher esse vazio, e o primeiro ato do nosso novo reinado será apagar o seu nome da história. Julian afrouxou o aperto, deixando Valois cair de volta ao chão, tossindo e buscando ar desesperadamente. O monarca virou as costas para o traidor, voltando o olhar para Catarina, que assentiu levemente, aprovando a decisão do marido. O rei não sujaria as mãos com o sangue dele. A justiça seria muito mais poética e dolorosa. Tirem-lhe os anéis, as sedas e o título. A ordem de Julian reverberou pelo salão, clara e implacável. Confisquem todas as terras da casa de Valois e distribuam o ouro aos camponeses que ele extorquiu durante 5 anos. Valois arregalou os olhos. A perda do poder e da riqueza era, para ele, um destino muito pior do que a lâmina do carrasco. Não, o senhor não pode fazer isso. Eu sou sangue nobre, ele berrou, debatendo-se enquanto os guardas arrancavam o brasão de seu peito e os anéis de seus dedos. O sangue nobre não importa na escuridão, Julian retrucou, subindo os degraus e voltando para o lado de sua esposa. Levem o prisioneiro para a cela mais profunda da torre leste, a mesma cela fria, úmida e sem luz onde ele jogou a minha esposa na noite passada. Ele viverá lá pelo resto de seus dias, esquecido, comendo o pão dos traidores, e que a última imagem que ele leve para a escuridão seja a da rainha que ele não conseguiu matar. Os gritos de Valois ecoaram enquanto ele era arrastado para fora do salão do trono, até que o som de sua humilhação desapareceu nos longos corredores de pedra, sendo engolido pelo castelo. O silêncio retornou. Um silêncio que, pela primeira vez em meia década, não carregava o peso da morte, mas a leveza da justiça e do recomeço. Julian ajoelhou-se ao lado da cadeira de Catarina. O rei de gelo desabou,
enterrando o rosto no colo da esposa que usava trapos. E ali, no centro do poder do império, longe dos olhos dos traidores, Catarina acariciou os cabelos do monarca enquanto ele finalmente se permitia chorar de alívio. O inverno de Altair havia terminado. Uma semana se passou desde a queda do Duque de Valois. As pesadas cortinas escuras que bloqueavam as janelas do castelo de Altair foram finalmente recolhidas. A luz do sol de um início de primavera inundou os salões de mármore, refletindo nos cristais e derretendo a última neve acumulada nos pátios de pedra. A música, silenciada e banida por 5 longos anos de luto e dor, voltou a ecoar pelos corredores, tocada por músicos que exibiam sorrisos, há muito esquecidos pelos habitantes do castelo. No centro do salão principal, o rei Julian aguardava. O monarca de feições duras e cruéis não existia mais. Ele havia abandonado as pesadas peles negras do isolamento e agora vestia um traje real azul marinho, com bordados em fios de ouro. Sua postura era ereta e seus olhos brilhavam com uma paz indescritível e genuína. As imensas portas duplas se abriram lentamente. Catarina atravessou o salão. Os trapos da masmorra, a fuligem e o sangue haviam ficado para sempre no passado. Ela caminhava com uma graça inabalável e majestosa, vestindo um esplêndido vestido de seda esmeralda que realçava a vida, retornando ao seu rosto. A coroa de diamantes de Altair repousava perfeitamente sobre os seus cabelos escuros. As pequenas cicatrizes nos pulsos, deixadas pelas correntes, ainda eram levemente visíveis, mas Julian fez questão de que não fossem cobertas por luvas. Elas não eram marcas de vergonha, eram as medalhas da força imensurável de sua rainha. Julian caminhou até ela, estendeu a mão e beijou os dedos de Catarina com a devoção absoluta de um homem que recebeu um milagre direto dos céus. Quando os monarcas caminharam juntos até a sacada superior, uma multidão sem precedentes os aguardava no pátio inferior. O povo de Altair, que havia recebido de volta o ouro extorquido pelo traidor e visto os impostos cruéis serem perdoados, celebrou com uma alegria ensurdecedora. O rei de gelo havia derretido para sempre. E a rainha, que caiu no desfiladeiro e sobreviveu à própria morte, agora governava ao seu lado, sendo a prova viva e inquestionável de que a luz e a verdade sempre encontram um caminho para vencer a mais profunda escuridão. E assim fechamos as portas do castelo de Altair. Meus queridos, quantas vezes na nossa própria vida nós somos empurrados para o desfiladeiro por pessoas em quem confiávamos cegamente? Muitas vezes, a rasteira e a traição vêm de onde menos esperamos, e a queda é tão dura, tão devastadora, que, assim como Catarina, chegamos a esquecer quem realmente somos. Perdemos a nossa identidade, a nossa alegria, os nossos sonhos, e passamos a vagar pelas sombras, feridos e sem rumo. E, por outro lado, quantas vezes as perdas e as decepções profundas não transformam o nosso coração em uma verdadeira fortaleza de gelo, assim como aconteceu com o rei Julian. Nós nos trancamos para o mundo, paramos de sorrir, paramos de deixar a música tocar na nossa vida, porque a dor da ausência ou da traição parece grande demais para suportar. Mas a história de hoje nos ensina algo fundamental. O inverno não dura para sempre. Deus vê cada lágrima que você derrama no escuro. Ele vê cada injustiça, cada palavra mentirosa e cada rasteira que tentaram dar na sua vida em segredo. O que o inimigo planeja para a sua ruína, Deus usa para forjar a sua força e o seu testemunho. Você pode até descer ao fundo do poço, pode até ser humilhado pelas circunstâncias, mas o Senhor é o justo juiz que rasga as sentenças de derrota e te devolve a coroa, a dignidade e a paz.
Se você está passando por um inverno rigoroso na sua vida hoje, aguente firme. A sua primavera está a caminho. A verdade sempre vem à tona, e o amor e a justiça de Deus nunca vão te abandonar no desfiladeiro. Se essa mensagem tocou o seu coração e te trouxe uma faísca de esperança hoje, deixe o seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Eu leio todos eles com muito carinho. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente. Fiquem na paz e até a próxima história.